Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança rumo à salvação, rumo à vida eterna, rumo àquilo que nós almejamos. Da onde, por buscar aquilo que é eterno, Ele ainda nos acrescenta os dias para que vão bens e longos nessa terra, da qual não há nada que nos separa do seu amor. Perseveramos dia após dia sem solicitude com esta vida, porque aquele que é carnal, aquele que é espiritual é espiritual. Nós investimos naquilo que é do alto, investimos no tesouro do nosso coração, porque aquele que é espiritual, ele investe aonde a traça e a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba. Quando estamos revestidos segundo a sua força e o seu poder, a verdade que habita em nós, que é um escudo e broquel, nós perseveramos dia após dia, seguimos segundo o Espírito. Não há em nós cobiças, invejas, não existe nada do que é falso em nós, porque estamos segundo aquele que é verdadeiro e tudo opera em nós. Essa é a nossa riqueza e o nosso tesouro, aquilo que ele nos ensina. Só há um bom, os mandamentos, todo aquele que os guarda, todo aquele que guarda o tesouro na tábua de um coração de carne e é praticante segundo aquele que praticou, este é o nosso maior tesouro, do qual ele diz: não invejais dos ímpios, não invejais daqueles que prosperam, mesmo porque a nossa riqueza é do alto, daquele que tudo é possuidor dos céus e da terra, da qual ele nos ensina: não temas quando a casa enriquece, quando sua glória engrandece, quando for, nada levará consigo. Assim, quando não depositamos a nossa fé, não está nas muitas riquezas, nós depositamos segundo o padrão deste mundo. A nossa fé é do alto, daquele que tudo contempla e executa, o autor e consumador da nossa fé. Não amoldamos segundo o padrão deste mundo, mas seguimos, mesmo porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece aquele que pode o salvar. Não servis a Deus e a Mamon, da qual a palavra diz: devemos perseverar aquele que nos atraiu até ele, do qual ele nos ensina: todo aquele que o Pai me der, não se perderá um de vós, porque ele disse ali, quando ele disse: não estarei mais no mundo, mas todo aquele que o Pai me der, aquele que me chamou antes pelo meu nome, da qual ele diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Ele é aquele que no último dia ele nos conduzirá até o Pai, aonde ele diz que a casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Não os dou a paz segundo o mundo os dá, mas segundo o amor verdadeiro, porque o mundo é o amor agonizante. A palavra nos ensina o amor verdadeiro no mundo agonizante. Uns creem, os outros debocham, uns que julgam ser sábios investem naquilo que é mundano, ao invés de investir naquilo que é espiritual. E ainda, por desencaminhar a muitos, carrega sangue de inocente sobre as suas cabeças, da qual a palavra diz que aqueles que ensinam serão julgados com mais rigor, porque prestarão não somente conta da sua alma e das suas atitudes, mas também, se ensinaram algo errado e algum sangue se derrama pelo falso ensino, recairá sobre a sua moleira. Por isso temos temor, que é o princípio da sabedoria, e anunciamos constantemente a verdade, para que, se aqueles que se arrependerem, estarão conosco nas regiões celestiais.
mas aqueles que perecerem ouviram a verdade e já não somos responsáveis pelo seu sangue, mesmo porque anunciamos através daquele que é possível com que haja a expiação pelos pecados, porque é somente através do Espírito pronto e preparado, aquele que tem poder para perdoar pecados. Aqueles que anunciam e não são segundo a sua verdade, segundo o seu Espírito, são aqueles que não convencem. O mundo os ouve, mas anunciam aquilo que é do mundo, por isso o mundo os ouve. Mas aqueles que anunciam a verdade confronta os pecadores, assim como os escarnecedores. Esta é a forma de conhecer aqueles que estão segundo a verdade, como os que estão no espírito do erro. Aqueles que anunciam segundo o espírito do erro, embora dizem que anunciam um amor verdadeiro, estão como covardes, enganando a muitos e sendo iludidos a si mesmos, pois não praticam a verdade por estarem sendo conduzidos segundo o espírito do erro. Mas aqueles que estão segundo a verdade, que vivem não de forma natural como carnal, não como obreiros da carne, mas segundo o espírito vivificante, são aqueles que estão com testemunho verdadeiro e são justificados através daquele que nos justifica, porque nós não nos justificamos a si mesmo. A quem nos justifica, a quem que outra vez vereis a diferença dos que realmente estão com testemunho verdadeiro e aqueles que são falsos, do qual a única forma de andarmos segundo a verdade é segundo aquele que foi justificado ali pelo Pai e do qual atualmente está a nos justificar. E assim, mais um dia, buscai aquilo que é do alto e investis, aonde a traça e a ferrugem não consome, porque a nossa capacidade vem do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração, a obediência, a reverência, ele herdou tudo aquilo que o Pai lhe concedeu, e assim como nós temos reverência a ele, ele é aquele que nos compartilha da sua honra, da sua glória e da sua imortalidade, e não divide com homens. Aqueles que são obreiros da carne, não lhe é compartilhado, porque ele mesmo disse, me revelo a quem o quer. Assim como ali ele disse, não chamei eu vós 12, um de vós é um diabo. Assim como aqueles que ainda não estavam prontos e preparados, constantemente ele dizia, quando não estavam segundo o Espírito, mas estavam segundo a carne, para trás de mim, Satanás, a tua atitude reflete a dos homens, do qual o seu pai é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Por isso temos que ficar vigilante dia após dia, buscando sempre a sabedoria pura, viva e eficaz do alto, o pão da vida, que não há fermento, sem hipocrisia, da qual anunciamos sem interesse, anunciamos aquilo que é verdade, porque sabe aquele que ganha uma alma. Anunciamos para a salvação de almas, anunciamos a verdade da qual é possível que os seus dias vão bens e longos, vida com abundância tanto aqui como no céu. Por isso, em mais um dia, meditai naquele que é do alto, o pão da vida, aquele do qual nós anunciamos e orientamos a seguir o único bispo e bom pastor das nossas almas, o grande profeta, o sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, aquele do qual trouxe pão e vinho, o maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior, juramento eterno. Aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nos justifica e nos capacita dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.